Moraes votou hoje pela condenação de várias pessoas do 8 de janeiro a 17 anos de cadeia. Dentre essas pessoas tem esse casal que aparece na foto. E um debate que acontece hoje na direita é que essas pessoas estão sendo condenadas injustamente. Segundo a direita, essas pessoas não mereciam tanta cadeia. E eles costumam comparar os crimes cometidos por essas pessoas com os crimes cometidos pelos traficantes. E o que dizem é que nem os traficantes são condenados a tanto tempo assim na cadeia. Gente, olha, os crimes no Brasil, eles admitem a progressão de regime, o que significa que essas pessoas que estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia, elas começam a cumprir no regime fechado, mas se tiverem bom comportamento, elas vão ter sim a progressão de regime. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É sobre até que ponto é justificável a impunidade. Porque nós precisamos admitir que muitas dessas pessoas que estavam ali estavam realmente convencidas que estavam fazendo certo, convencidas que estavam fazendo a justiça contra um sistema eleitoral que fraudou as urnas eletrônicas. Mas se o Brasil começar a perdoar criminosos que achavam que estavam fazendo coisa certa, daqui a pouco assassinos vão começar a justificar que mataram porque acharam que estavam matando de forma correta, porque roubaram porque estavam achando que estavam roubando de forma correta. A grande realidade é que o bolsonarismo não está protegendo as pessoas do 8 de janeiro. As pessoas do 8 de janeiro estão sendo condenadas porque elas foram as primeiras a serem presas, mas o evento do 8 de janeiro, ele tem mentores intelectuais, e esses mentores intelectuais são tanto ou até mesmo mais culpados do que essas pessoas que estão hoje na colmeia e na papuda e estão sendo condenadas. Há um alvoroço, há um incentivo a dizer que essas condenações são injustas, porque pessoas que financiaram e pessoas que organizaram intelectualmente os eventos do 8 de janeiro querem transformar esses eventos em um ato democrático de luta contra uma fraude eleitoral, querem criar um ambiente para que as investigações não continuem. O que eu quero dizer para vocês é que quem está financiando, quem está falando, quem está gritando contra essas prisões e quem está fazendo de conta que tem dó dessas pessoas que estão presas, não está fazendo isso por causa dessas pessoas, mas estão divulgando isso porque estão com medo, porque possuem culpa no cartório. Agora, é muito importante dizer que quando as pessoas olham e dizem nenhum traficante ficou preso tanto tempo, essas pessoas não levam em conta a quantidade de crimes que foram cometidos no 8 de janeiro, porque nós temos a tendência de olharmos apenas para aquilo que está visível superficialmente, o cara que quebrou o relógio, por exemplo. Mas, vejam bem, os réus estão sendo processados por diversas acusações, incluindo abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. O detalhe é que essas pessoas, elas mesmas produziram provas que demonstraram que elas estavam armadas, elas mesmas se filmaram, elas mesmas se filmaram destruindo. E a pergunta que as pessoas se fazem nesse momento é: mas e o cidadão de bem que estava ali? Não, gente, não tinha cidadão de bem num evento em que estavam quebrando as coisas. Se você for um cidadão de bem e você estiver num evento e começarem a quebrar as coisas, a tendência natural é que você rape fora, que você saia. As pessoas, quando elas estavam nas movimentações pacíficas fora dos prédios que foram destruídos, elas tiveram a opção de ou ir embora ou entrarem e participarem da quebradeira. Essas quebradeiras foram filmadas por eles mesmos. Essas quebradeiras foram filmadas pelas câmeras de segurança. Esses julgamentos não estão sendo baseados em injustiça, como dizem aqueles que têm medo de serem os próximos a serem processados. Esses julgamentos estão sendo fundamentados em provas. De uma forma muito simples, você foi para Brasília, te disseram que seria uma movimentação pacífica, mas de uma hora para outra começaram
a quebrar os prédios do Congresso, começaram a invadir. A pergunta que eu tenho para fazer para você nesse momento é: você tinha a livre escolha. Você poderia rapar fora ou você poderia entrar para quebrar. Se você escolheu entrar para quebrar, você assumiu o risco. Se você assumiu o risco, agora a consequência são as condenações. A condenação a 17 anos pode parecer o número do Bolsonaro, né? Pode parecer uma grande piada. Inclusive já saiu uma soma desses primeiros crimes pelos quais o Bolsonaro está respondendo e, coincidentemente, somam 22 anos. Mas não, a gente tem na lei brasileira o concurso de crimes, que é exatamente uma técnica para somar os crimes cometidos por essas pessoas. E no concurso de crimes, as penas são somadas e individualizadas, o que significa que quanto pior for o cidadão, maior vai ser a pena. Quanto mais de bem for o cidadão, menor vai ser a pena. Mas, se o cidadão fosse realmente de bem, ele não estaria lá dentro quebrando. Ele teria rapado fora. Vim fazer uma manifestação pacífica. A coisa se tornou uma quebradeira, estou rapando fora. Esse seria o movimento. Agora, ficar com choradeira não é coisa normal para malafaias, felicianos e outros políticos que estão tentando transformar esses criminosos em heróis. O que eles estão tentando fazer, na verdade, é evitar que essas investigações continuem, porque por causa da teoria do domínio do fato, eles também estão envolvidos, o que significa que, mesmo nos Estados Unidos, o Bolsonaro, como mentor intelectual, pode ser condenado pelo mesmo crime que essas pessoas estão sendo condenadas. Mesmo estando nos Estados Unidos, o Silas Malafaia pode ser condenado pelos mesmos crimes se ele é um camarada que também estava incentivando esses movimentos. Mesmo dentro de casa, no conforto do lar, se aquele agropecuarista pagou 10 ônibus para levar essas pessoas e participou realmente dessa armação de destruição do Estado Democrático, dessa tentativa, né, de abolição do Estado Democrático de Direito, e olha, foi um evento muito bem planejado, ele também responde. E aí tem uma coisa que é muito importante dizer nesse momento. Os agropecuaristas, os chefes, essas pessoas que pagaram os ônibus e os políticos, eles sabiam que aconteceria a quebradeira, porque no 8 de janeiro nenhum rico estava presente. Só estava presente o gado. Nos eventos anteriores, os chefões iam, tiravam fotos, apareciam. Nesse evento do 8 de janeiro, Bolsonaro rapou fora para os Estados Unidos, líderes religiosos também estavam viajando para outros países, os chefões não estavam nos ônibus, foram só o gado, só os influenciados. O que significa que, desde o início, já era um plano. E os próprios bolsonaristas disseram que o plano era: primeiro eles entravam, quebravam tudo, depois chegavam os generais. Eles gritavam pelos generais e os generais não chegaram. Então, desde o início, foi um plano de golpe de Estado, que deu errado, graças a Deus, mas, mesmo que tenha dado errado, eles cometeram os crimes. Agora é hora de pagar. Não sei se vale ficar com dó dessas pessoas. Claro que corta o coração imaginar que muitos sonhos foram interrompidos, mas, ao mesmo tempo, não corta o coração pensar que a impunidade no Brasil, ela chegou ao ponto de pessoas quebrarem os prédios da administração pública porque não concordaram com uma derrota nas urnas. Então, vale a reflexão. Muito obrigado, inscreva-se aí no canal Leonardo Stupa. Esse é o canal Leonardo Stupa número 2. Te convido a compartilhar, preste atenção se você já é inscrito, porque talvez você é inscrito no canal 1 e não é inscrito aqui no canal 2. Então eu te convido para que faça parte também aqui do canal 2. Valeu e até mais.